Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui glorificando o nome do Senhor, meditando na sua santa e bendita palavra. Vamos hoje examinar a respeito da concepção de Cristo, como Cristo foi concebido. Quem é Cristo aqui para nós hoje? Quem é? Como Deus colocou seu Filho na terra? Deus me dirigiu e eu fiz um estudo bastante extenso. Hoje nós vamos falar sobre isso. Em outros dias, se Deus quiser, vamos meditar na continuação aqui desse estudo. O nascimento de Cristo. Aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 18, a palavra diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então nós vemos que essa mulher, uma virgem, ela engravidou, concebeu, teve um filho que não foi por contato humano, foi de Deus, foi do Espírito Santo, por milagre. Essa mulher ficou grávida por milagre. E até que ponto Deus fez esse milagre? Ela, uma mulher, Deus precisou do óvulo dessa mulher para que gerasse o filho dele? Como nós podemos entender isso? Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ora, veja aqui, Deus, ele faz um milagre. Ele colocou em Maria já o ser humano já concebido. Deus não precisou do óvulo de Maria, das virtudes de Maria, para que ele gerasse um filho dela. Ele já colocou Jesus lá, o filho dele, já concebido. E ela, sem ter contato com homem nenhum, e mesmo ela não foi usado a virtude dela de mulher para gerar o filho. A virtude do Altíssimo, a sombra do Altíssimo virá e te cobrirá, o Altíssimo cobrirá com a tua sombra. Por isso também que o santo que de ti há de nascer. Por que o santo que de ti há de nascer? Porque Cristo é o último Adão. Veja aí, quando Deus fez o homem e a mulher, eles pecaram no paraíso. Pecaram, perderam a presença de Deus, perderam o domínio das coisas. Quem venceu? Venceu. Satanás venceu o homem e a mulher. Por isso ele é o Deus deste século. Então, nós temos que recuperar isso. Todos que são nascidos de Adão, nós somos descendência da carne e nós trazemos em nós esse pecado que foi originado lá no paraíso. Os católicos chamam de pecado original. A Bíblia não fala exatamente dessa forma, mas assim como nós trazemos a imagem do primeiro Adão, e por causa de um homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram, assim também segundo a semelhança do último Adão. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador recebem a imagem do segundo. Assim como somos a imagem do primeiro, aqueles que recebem a Jesus Cristo são a imagem do segundo Adão. O segundo Adão, quem é o segundo Adão? Por isso que é importante nós sabermos como que ele veio. Veja aí em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus não é ir na igreja, não. Crer em Jesus é viver Jesus em tua vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim que quem crê em Jesus é assim que vive. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E o versículo 17 diz: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No entanto, era um homem. Em João 8,40 diz: Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então Cristo, um homem, porém filho de Deus, que não nasceu da descendência de Adão.
Não nasceu da tribo de Judá, porque Maria era da tribo de Judá. E Deus precisava de uma mulher para colocar o seu filho no ventre dela para que ele viesse a nascer. Escolheu essa mulher. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, a escolhida de Deus para gerar o filho dele. Grande honra, inigualável. Nenhuma outra mulher no mundo teve. O Deus tem um filho unigênito, um filho só, escolheu essa mulher e essa mulher gerou o Filho de Deus. No entanto, ele não foi por relação humana, não houve a transmissão do pecado que havia da semelhança do primeiro Adão. Por isso ele é o segundo Adão. Aquele primeiro Adão foi feito do barro. Este segundo Adão veio do céu. Veja aqui. Em Marcos João capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quem que é que nasceu de Maria? Aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11. Nós entendemos então que Cristo realmente veio do céu, veio de Deus. Em João capítulo 6, versículo 38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui tem muitas revelações aqui nesse versículo. Que eu desci do céu, quer dizer, ele não foi gerado aqui na terra, ele desceu do céu, foi colocado no ventre de Maria e nasceu. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, como homem, porque eu sou homem, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Há uma distinção, uma diferença entre quem desceu e se tornou ser humano e quem enviou este ser humano. Quem enviou foi o Pai, por isso que Cristo é Filho de Deus. E João capítulo 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der a comer é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Desceu do céu. João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Está muito claro explicado que Cristo é um homem que foi gerado aqui na terra pelo poder de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus quando foi batizado, se tornou templo do Espírito Santo, como nós também somos templo do Espírito Santo. E esse homem aqui, ele já morava com Deus no céu, ele foi a primeira criação de Deus, E ele se fez carne e veio habitar aqui conosco. E Deus habitou em seu Filho, por isso Cristo é a imagem de Deus, não é Deus. É um pouco difícil de falarmos aqui nesse pouco espaço de tempo que nós temos, mas convém que cada um dos irmãos, das irmãs, examine bem as Escrituras para compreender quem é você. Você é de novo gerado, nós somos de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Como somos de novo gerados? Quando batizamos, quando aceitamos a Jesus e recebemos o seu nome. Fomos gerados segundo a carne, agora somos gerados segundo o Espírito. Não somos mais deste mundo, somos do mundo de onde veio o nosso Adão, o Adão que somos a imagem dele espiritual, que é Cristo. Somos do céu, porque Cristo não era da terra, era do céu. Nós vemos aqui ainda, em João 6,62, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Para onde primeiro estava? As pessoas pensam que Cristo é Deus. Cristo não é Deus. Cristo foi criado. Deus é Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque foi a primeira criação de Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, a palavra, o Verbo, em Apocalipse, capítulo 22. Nós vemos que o seu nome é a palavra de Deus. Nós temos que ir compreendendo essas coisas, irmãos, para entender quem somos nós também. Quem somos nós?
nós somos filhos do Deus Altíssimo e recebemos a salvação através do seu sacrifício. O capítulo 19, versículo 13 diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que é Cristo, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, este homem, antes de se tornar ser humano, foi a primeira criação de Deus e tudo foi feito por ele, porque ele era a Palavra de Deus, ele que faça-se isso, faça-se aquilo. Deus só fez a luz, haja luz. E essa luz veio ao mundo, como está relatado nos evangelhos, e a explícita imagem de Deus. Cristo não é Deus, é a imagem de Deus. E veio do céu. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João 17,4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra. Para quem que ele estava falando? Para ele mesmo, como Deus? Não, o homem, Cristo tinha duas naturezas. Não tinha não, Cristo era homem, somente homem. Ele era a primeira criação de Deus, habitou, veio, se tornou filho de Deus aqui, recebeu o Espírito Santo para glorificar o Pai. E glorificou o Pai. E ele diz aqui em João 17,5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Por quê? Porque estava com Deus, ele que fez o mundo, ele que fez tudo por ordem de Deus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2,6, mas humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não é para a glória dele, para a glória de Deus. E então, nós entendemos que Cristo é o último Adão. E como nós trouxemos a imagem do primeiro, nós também trazemos a imagem do segundo. Cristo mesmo é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por isso é muito importante nós conhecermos o evangelho, conhecermos a verdade, a palavra de Deus, né? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito, como podia ser primogênito se está no mundo aí há 2000 anos? Então, Deus nunca foi visto por alguém, nunca foi visto por alguém. O Filho Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, nós vamos compreendendo, né, que quem é Jesus? Jesus é esse ser glorioso que desceu do céu para fazer a vontade de Deus. E ele nasceu sem o pecado da carne. E nós agora, nós também nascemos de Jesus. Quem aceitou Jesus de verdade, que Cristo vive em nós, que aceitamos a Jesus, fazemos a vontade de Deus, nós somos semelhante ao segundo Adão, ao último Adão. Se falar segundo, dá a impressão que vai ter um terceiro. Não tem. É o primeiro Adão, que era carne, o último Adão, que é espírito vivificante. Né? O primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. E nós somos a imagem desse Adão, espírito vivificante, assim como temos a imagem do primeiro. Em Romanos, capítulo 5, nós vemos isso aí dizendo que a morte reinou por muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então examine aí as Escrituras, busque o conhecimento da palavra, temos muitas mais revelações que Deus nos tem dado. Eu dou graças a Deus por receber isso de Deus e compartilhar com os irmãos.
Entenda que você é especial, você não é desse mundo, você desceu do céu, você agora é cidadão do céu por Jesus Cristo. Nós não somos mais desse mundo, não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo renove a cada dia a esperança, o amor e a fé em tua vida e você seja para a glória de Deus. Glorifique o nome de Deus na tua vida, testemunhando do amor de Deus, vivendo verdadeiramente as obras do Espírito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.